João capítulo 6, versículo 60 diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser pelo que isto lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Glória a Deus. Não feche a tua Bíblia, mas curva a tua cabeça no nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amigo Espírito Santo, eu oro essa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Nós estamos aqui, Deus, nós necessitamos ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai amado, eu me coloco, Deus, numa posição que o Senhor possa usar-me, ó Pai amado, para que as palavras de sabedoria, as palavras do Teu Espírito, Pai amado, possa, Pai amado, produzir mudança em nossas vidas, ó Deus. De Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que enquanto nós pregamos a Tua palavra, Jesus, o Teu Espírito, Pai, Ele possa testificar, Ele possa, Pai amado, sondar, Ele possa falar, Pai, aos corações essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso para Jesus essa noite, glória a Deus. Glória a Deus. Se atente aqui na palavra essa noite, eu quero trazer uma palavra para a nossa vida. Dentro de João capítulo 6, eu recomendo você ficar com a Bíblia aberta, tá bom? Fica a Bíblia aberta, para nós aqui nos acompanharmos. Nós lemos aqui um texto, João capítulo 6, do versículo 60 em diante, que é um versículo conhecido, essa é a verdade. Não é tão escondido na Bíblia. Todos aqui já ouviram do dia que Pedro ele teve a revelação do Senhor. E disse para o Senhor, que ele não se ausentaria da presença de Deus. Não se ausentaria ali da presença de Jesus. E ele disse para Jesus assim: Olha, Jesus, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, e para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O apóstolo Pedro, ele foi o homem que reconheceu isso, que não existe outro lugar para ir, não existe lugares para onde nós podemos aí tentar fugir, e ser melhor do que a presença de Deus. Não existe. Todos os lugares onde o homem e a mulher ele tenta fugir, achando e pensando que vai ser melhor do que perto da presença de Deus, todas as vezes essas pessoas elas se enganam, tá bom? Porque a verdade é que sempre o melhor lugar vai ser estar na presença de Deus.
É igual aquele louvor do Morado. O Morado, ele tem um louvor que ele fala assim: olha, aqui é o lugar que eu me sinto muito bem, se referindo à presença de Deus, se referindo a estar com Deus. E nós temos que entender e reconhecer que existe sim outros lugares, mas nenhum lugar do mundo se compara a nós estarmos perto de Deus. É tanto que o Davi, quando ele foi para fazer uma comparação entre estar em outros lugares e estar na presença de Deus, ele fez essa comparação. Ele disse assim: olha, vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Vale mais um dia eu estar aqui na tua presença do que eu passar 1000 dias no Caribe, na praia, sei lá onde. Mas vale mais sempre estar perto de Jesus, tá bom? Estar perto de Jesus. Mas eu quero que você entenda em qual contexto o Pedro, ele disse essas palavras para Jesus. Em qual contexto o Pedro, ele afirmou que não tinha um outro lugar para ir. Não tinha. Se Jesus, ele é as palavras de vida eterna. Aí para isso, você tem que ler o contexto. Nós ensinamos as pessoas a ler em Bíblia. Nós falamos assim: olha, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Porque nós entendemos que muitas seitas, muitas religiões, que às vezes pegam versículos isolados da Bíblia e às vezes colocam para servir aquilo dali à risca. Em muitos casos não era nem aquilo que a Bíblia estava querendo dizer, mas a pessoa pegou um versículo isolado e ela começou agora a aplicar na vida dela, na vida do povo, e não leu o contexto, tá bom? Mas eu quero essa noite, dentro do capítulo 6, tá bom? Nós lemos do 60 em diante, mas esse diálogo aqui de Jesus, ele está dentro do capítulo 6. Pastor, o que diz o capítulo 6? Se você pegar a tua Bíblia, o primeiro título do capítulo 6, na minha Bíblia, fala sobre a multiplicação dos pães. Eu não sei se a tua Bíblia está dessa forma. Quantos aqui está escrito a multiplicação dos pães? Levanta a mão. O capítulo 6, o primeiro versículo, ele começa dizendo sobre a multiplicação dos pães. E aqui todo mundo conhece, a Bíblia ela fala que um certo dia Jesus, ele estava pregando uma certa cidade. E a Bíblia agora fala que, pelo fato dele curar muitos doentes, fazer muitos sinais, muitos prodígios, aonde ele passava, porque Jesus, ele é assim. Se tu olhar na Bíblia, você vai perceber que aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Se Jesus passasse perto de pessoas doentes, aqueles doentes eram curados. Se Jesus passasse perto de pessoas cegas, aqueles cegos eram curados. Então, aonde Jesus ele passava, alguma coisa acontecia, tá bom? A realidade da Bíblia, você percebe que a doença, ela não tinha poder de permanecer no mesmo espaço de Jesus. Não tinha. Os demônios, quando Jesus chegava, a Bíblia fala que um endemoniado louco chamado Gadareno, quando Jesus chega de barco no lugar onde esse endemoniado ele habita, a Bíblia fala que esse endemoniado ele corre e se joga aos pés de Jesus e pergunta: por que vieste me atormentar antes do tempo, ó Cristo? Então os demônios não aguentavam a presença de Jesus, as enfermidades não aguentavam a presença de Jesus. E se você vai convir comigo, quando as pessoas ouvem falar que um profeta está sendo usado por Deus, é lógico que a tendência é que aquele que está enfermo ir lá receber uma oração desse profeta. Essa é a lógica. Se nós colocamos até no nosso meio evangélico,
Quando nós nos deparamos, por exemplo, com alguém que Deus usa muito no ministério de maravilhas e curas, e às vezes esse homem vem em algum evento numa cidade ou num estado, sabe o que acontece? Milhares de pessoas vão para lá, e muitas pessoas enfermas vão para lá, porque sabem que Deus usa aquele homem em cura divina, e vão para lá para receber a sua cura. Então o ser humano, ele é desse jeito, tá bom? Ele sempre vai estar atrás de alguma coisa, tá? E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, não é diferente com Jesus. A multidão, ela começou a ir atrás de Jesus, porque Jesus curava, porque Jesus fazia maravilhas. E a Bíblia fala nesse texto aqui, da multiplicação dos pães, que Jesus, ele olhando para aquela multidão, pelo tempo que já tinha se passado, já era bastante tempo que estava se pregando a palavra, a Bíblia fala que Jesus sentiu pena da multidão. Chama o seu discípulo Filipe e fala assim: Filipe, com quantos denários nós podemos aí comprar pão para alimentar essa multidão? A Bíblia fala que Filipe olha para Jesus e fala assim: Jesus, mestre, nem se nós tivéssemos 200 denários, daria para alimentar essa multidão. O senhor está de brincadeira perguntando isso para mim, mestre? A multidão é grande, 5.000 pessoas, apenas homens, fora mulheres e crianças, então não dá. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para o discípulo e pergunta: tem alguém que tem alguma coisa aqui no nosso meio? Alguma coisa para se multiplicar? E o André, um discípulo de Jesus, a Bíblia fala que o André, ele chega para Jesus e fala assim: olha, mestre, nós temos aí um rapaz, um garoto, um jovem, e ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar essa grande multidão? Mas a Bíblia fala que quando o André apresenta esse jovem com essa matéria-prima, que é os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus, ele pega. E a Bíblia fala agora que começa-se o milagre da multiplicação. De 5 pães e 2 peixes, se alimenta agora uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, tá bom? 15.000 pessoas. E aquelas pessoas agora ficam saciadas. Ninguém fica com fome, porque até mesmo a Bíblia fala que sobrou comida. Sobrou. Ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e falar assim: olha, pegue o que sobrou, pegue cestos, e o que sobrou coloque em 12 cestos, tá bom? Coloque em 12 cestos. E a Bíblia fala que se encheram daquilo que sobrou ainda 12 cestos de pães e de peixes. E eu entendo uma coisa, que é claro que quando Jesus, ele faz milagres na nossa vida, nós ficamos alegres. Isso é natural. Deus, ele realizar um milagre na minha vida e eu ficar alegre por esse milagre. Glória a Deus por isso. E eu creio que até mesmo essa deve ser aquilo que nós devemos fazer. Sempre quando Deus, ele fazer uma bênção, nós glorificarmos ao nosso Deus por tudo aquilo que ele faz na nossa vida. E esse povo ficou alegre. É tanto que o último versículo desse tema da multiplicação dos peixes, a Bíblia fala desse jeito, olha só, que a multidão, depois de ver aquele sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta de Deus que devia vir ao mundo. Olha só, entenda uma coisa: Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentou 15.000 pessoas. Depois disso, aquela multidão, a Bíblia fala que a multidão olhou para Jesus e falou: esse é o profeta que devia vir ao mundo. E no versículo aqui de número 15, a Bíblia fala assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquela multidão ficou alegre e chegaram a dizer dessa forma: esse é o profeta que devia vir ao mundo.
E a Bíblia fala que Jesus, ele saiu de fininho e foi para o monte. Por quê? Porque aquela multidão queria proclamá-lo ele rei à força. Sabe por quê? Porque Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Fugiu Jesus, foi para o monte. Aí agora que se tu pega o outro tema do capítulo 6 de Mateus, eu não sei se a tua Bíblia está dessa forma, mas a minha Bíblia, ela está assim, olha, Jesus anda sobre as águas. Quantos estão assim? Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus vai para o monte, porque aquela multidão que foi alimentada por pães e peixes, declara que ele era o profeta que devia vir ao mundo, e queriam fazê-lo à força rei. Jesus não deixou, foi para o monte. A Bíblia fala que ao anoitecer os discípulos, eles pegam o barco e eles voltam agora para Cafarnaum. E Jesus não volta com os discípulos, Jesus está lá em cima do monte. A Bíblia fala que quando esses discípulos eles estão no meio do mar ali, que é o mar da Galileia, começa-se muitos ventos, muitas ondas. E a Bíblia fala que nesse momento onde o barco está sendo assolado por ventos e por ondas, agora que Jesus desce lá do monte e resolve ir para Cafarnaum. Mas os discípulos tinham pegado o barco. Agora a Bíblia fala que Jesus, ele não pega barco, ele sai andando sobre as águas. Você consegue imaginar a cena? Tem sim alguns barcos lá no porto, mas Jesus fala, não, eu vou encontrar os discípulos mais na frente aí, e eu vou andando sobre as águas. E a Bíblia fala agora que Jesus ele vai andando sobre as águas. Quando chega perto do barco dos discípulos, os discípulos se assustam. É um fantasma. E um corre para o lado, outro corre para o outro. E a Bíblia fala que Jesus, de alto mar, fala, epa, sou eu, Jesus. Sou eu, não tenha medo. E a Bíblia fala que eles percebem que é Jesus. E é Jesus agora, ele se aproxima do barco e entra para o barco onde eles estão. E vão agora para Cafarnaum. Pastor, e a multidão que tinha sido alimentada por Jesus tinha ficado do outro lado do mar. Entenda isso agora. Agora você começa, entenda agora isso daqui, agora em nome de Jesus. Os discípulos saíram à noite e voltaram para Cafarnaum. Jesus tinha ficado lá no monte, não ficou perto da multidão, porque a multidão queria proclamá-lo rei à força, e ele saiu e foi para o monte. Desceu do monte e foi andando sobre as águas e conseguiu acompanhar os discípulos e voltar para Cafarnaum. De manhãzinha, a Bíblia fala que aquela multidão, ela acorda e ela vai agora novamente atrás de Jesus e dos discípulos. E eles percebem que está faltando um barco lá no porto. E eles percebem agora que Jesus não está mais ali daquele lado do mar. E nem os discípulos, eles voltaram para Cafarnaum. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que aquela multidão, elas pegam também alguns barcos e vão atrás de Jesus lá em Cafarnaum. Tá? E quando chega lá em Cafarnaum, começa outro tema. No meu aqui, o versículo 25 diz assim, Jesus o pão da vida. Jesus o pão da vida. Aí a Bíblia fala, versículo 25 diz assim, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui, mestre? Entenda agora o nome de Jesus. Aquela multidão sai e vai procurar Jesus lá do outro lado do mar. E agora começa a conversar com Jesus, mestre, como é que o Senhor chegou aqui, mestre? E a resposta que Jesus ele dá para aquela multidão, que é justamente o versículo de número 26, que diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando,
não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Pastor, o que esse texto quer dizer? Entenda. Aquela multidão no outro dia acordou novamente com fome. E elas lembraram: opa, Jesus multiplicou pão e peixe. Então nós vamos atrás de Jesus, lá do outro lado do mar. E quando eles chegam do outro lado do mar atrás de Jesus, a Bíblia fala que eles perguntam: ei, Jesus, como é que o senhor veio para cá? E Jesus de imediato fala para aquele povo assim: olha, sabe por que vocês estão atrás de mim? Vocês não estão atrás de mim por causa dos milagres que eu tenho feito ou por causa de mim, mas vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei ontem para vocês e saciei a fome de vocês. É por isso que vocês estão atrás de mim. E agora a Bíblia fala que Jesus começa um diálogo com aquela multidão e começa a falar assim: olha, vocês comeram pão e vocês voltaram a ter fome. E Jesus agora começa a apresentar para eles um novo pão que eles deveriam comer. E a Bíblia fala que Jesus olha para a multidão e fala assim: olha, eu quero te apresentar um pão que, se vocês comerem desse pão, vocês nunca mais voltarão a ter fome. Eu quero apresentar para vocês um pão que, se vocês comerem, vocês não vão ficar igual vocês ficaram. Comeram uma noite, mas de manhãzinha vocês estavam com fome. E entenda, a multidão agora começa a ficar alegre. Opa! Está da forma que nós estávamos esperando, porque nós viemos atrás de pão. E agora ele está falando que vai nos apresentar um pão que nunca mais nós vamos aí ter fome. E a Bíblia fala, se você for ler dentro desse outro tema, começa assim o diálogo, a multidão começa a falar para Jesus, né? Falar: rapaz, Jesus, o Senhor vai nos dar um pão igual Moisés deu para o nosso povo lá no deserto? Porque o Moisés, ele deu um pão que caía do céu lá para o povo. A Bíblia fala que Jesus já olha para a multidão e já fala assim: epa, não era Moisés que dava aquele pão, mas quem dava aquele pão era Deus. É Deus que dava aquele pão lá que era o maná lá no deserto. Tá bom? Mas aí começa-se a conversa e chega um momento que a multidão está curiosa para saber, para comer desse pão, pensando que Jesus ia pegar novamente alguns pães, multiplicar e dar para eles comer novamente. Chega um momento que eles perguntam: mas cadê, Jesus, esse pão? A Bíblia fala que Jesus, ele olha para si mesmo, e declara para a multidão, fala assim: olha, eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida. Então, eu que quero me doar para vocês. Aí eu te pergunto uma coisa essa noite. Uma pessoa falar isso para pessoas que estão atrás apenas de pão, alimento. Eles estavam atrás de pão, alimento. E eles ouvirem do homem chamado Jesus que ele era o pão que alimentava a fome deles eternamente. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que eles não gostaram muito dessa resposta de Jesus, não. Não gostaram dessa resposta. É tanto que, depois que Jesus falou que não ia ter mais aquele pão lá, que ele era o próprio pão, e o diálogo, se você for ver dentro desse tema, eles antes falaram que Moisés tinha dado o maná no deserto. Jesus já quebrou, falou: não, quem deu o maná no deserto foi Deus. E logo depois Jesus olha para a multidão e fala assim: sabe quem era aquele maná que o povo de Israel comia no deserto? Aquele maná era eu. Eu era aquele maná, porque eu vim do Pai, eu sempre estive com o Pai, e agora eu desci à terra, né, como esse pão vivo. Então não tem aquele pão de ontem, tem eu. Se vocês quiserem eu me dou para vocês. A Bíblia fala que a partir desse momento, a multidão começou a olhar para aquele Jesus
e começaram a falar entre si: o quê? Esse homem está falando que veio do céu, esse homem está falando que é o pão vivo, esse homem está falando que é o maná que caiu no deserto. Mas esse não é Jesus? O filho de José e o filho de Maria? Nós não conhecemos os irmãos dele? Olha só como mudou já. Na multiplicação dos pães, quando Jesus fez a vontade daquela multidão, aquela multidão queria fazê-lo de Jesus rei. É tanto que Jesus teve que fugir, porque senão eles iam forçar Jesus a ser rei. Por quê? Porque Jesus tinha dado pão para eles comerem. Mas quando Jesus resolveu não fazer milagre na vida deles, a situação mudou. E a situação foi essa: eles começaram agora a criticar Jesus e falar: nós te conhecemos, nós conhecemos teu pai, tua mãe, teus irmãos. Como é que tu fala que é o filho de Deus? Como é que tu fala que é o pão vivo que desceu do céu? Mudou a ótica daquela multidão por aquilo que Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala que Jesus não cedeu. Jesus não cedeu. Jesus começou a falar para ele assim: olha, eu sou o pão mesmo. Se você for ver dentro desse tema aqui, a Bíblia fala que Jesus, num certo momento, olha para a multidão e fala assim: olha, e eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Todo aquele, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que não comer desse pão, da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte no reino dos céus. Tá bom para vocês? Aí foi outro escândalo. O que Jesus está falando para aquela multidão? Comer da carne dele e beber do sangue dele. Em outras palavras, participar de Jesus. A Bíblia começa a falar que aquela multidão agora fica mais revoltada ainda. Mas falar o quê? Comer da tua carne, beber do teu sangue, Jesus? E a Bíblia começa a falar assim, Jesus começa a ser mais enfático nas palavras e começa a falar: olha, todo aquele que não comer desse pão não tem parte no reino dos céus, todo aquele que não beber do meu sangue não pode entrar no reino dos céus. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, o último, dentro agora do nosso tema, que é do capítulo 6, ele começa dizendo dessa forma, que é o versículo 60, começa dizendo: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? E sabe o que aconteceu agora? Versículo de número 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe o que aconteceu quando Jesus olhou para aquela multidão e falou assim: opa, hoje não tem pão não para vocês, tá bom? O pão foi ontem, hoje não tem pão não. Hoje, se vocês quiserem, vocês vão comer da minha carne, que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando não teve milagre visível, a Bíblia fala que aquela multidão virou as costas para Jesus e começou agora a ir embora. Eu quero que nós possamos entender um princípio aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre entendi uma coisa: é claro que existe, quase que a maioria das pessoas, elas sempre vêm até Jesus por aquilo que Jesus pode fazer na vida delas. Se fosse perguntar aqui, fazer uma pesquisa aqui, quantos vieram no momento de dor para a igreja? Pode ter certeza que muitas pessoas vieram no momento ruim para a casa do Senhor. Algumas pessoas vieram porque estavam enfermas e vieram para a presença de Deus. Outros vieram porque o casamento não estava bom e veio para a presença de Deus. Isso é normal. Porque Jesus, pela Bíblia Sagrada, Ele é um Deus sim que restaura, que cura, que liberta. Ele restaura casamento, Ele cura a enfermidade, Ele prospera, Ele abre porta, Ele faz tudo. Tá bom?
Jesus ele faz isso. Mas entenda uma das motivações que eu e você temos que ter na casa de Deus, na presença de Deus. Pastor, qual é essa motivação, pastor? É que nós não devemos permanecer na presença de Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Porque sabe de uma coisa? Vai existir dias que Jesus ele vai fazer milagres poderosos na nossa vida. Ele vai multiplicar pão, vai multiplicar peixe, Ele vai saciar a nossa fome. Nós vamos ficar alegres, porque Ele está fazendo milagres na nossa vida. Mas vai ter alguns dias que se tu olhar nos olhos naturais, você vai perceber, poxa, hoje não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse. Aquela multidão foi atrás de Jesus, querendo novamente a multiplicação de pães. E Jesus disse, epa, hoje não. A multiplicação foi ontem. Se vocês quiserem agora, eu me ofereço para vocês. Jesus queria ensinar para aquela multidão uma coisa: que o mais importante do que ter a benção é você ter o abençoador. Que o mais importante de você receber um milagre da parte de Deus é você estar do lado daquele que qualquer momento pode fazer milagre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Se você começar, nós aqui na nossa igreja, é claro que eu creio sim em campanhas de portas abertas, prosperidade, creio nisso. Nós até fazemos não tanto, fazemos pouco. Mas eu entendo que existem lugares aonde o povo da igreja, eles vão sempre querendo receber alguma coisa da parte de Jesus. Tem lugares que todos os dias é para receber alguma coisa. Na segunda-feira é portas abertas, na terça é libertação, na quarta é isso, na quinta é isso. Todo dia tem algo que você vai lá receber da parte de Deus. Pastor, isso é bom? Talvez, sabe por quê? Porque pode acontecer do povo olhar Jesus apenas como alguém que pode fazer algum milagre na minha vida. E pode acontecer de quando Jesus ele não fazer, essas pessoas ficarem frustradas. E acontecer o que aconteceu aqui com a multidão. Não aguentarem servir a Jesus sem que haja a multiplicação dos pães. E é o que aconteceu? Eles abandonaram Jesus. Porque Jesus, a expectativa que eles tinham de uma multiplicação de pão não aconteceu. Pastor, então qual deve ser, pastor, a minha posição em Jesus, pastor? Eu quero que você sirva ao Senhor Jesus. No dia que Ele multiplicar bênçãos na tua vida, esteja servindo a Jesus, tá bom? Mas no dia que Ele decidir falar assim, hoje eu não vou multiplicar nada, continue servindo a Jesus. Continue, tá bom? A grande multidão, ela não entende isso. Elas veem Jesus apenas como alguém que vai dar alguma coisa para ela. E muitos saem da presença de Deus por isso. Porque chega um momento que não aconteceu aquilo que ela queria que acontecesse. E muitas vezes aquilo que ela queria que acontecesse não é plano e nem propósito de Deus para a vida dela. Mas como ela queria tanto, ela se frustrou, se decepcionou e saiu da casa do Senhor. A multidão fez isso. A Bíblia fala que agora Jesus, Ele não multiplicou o pão, está mostrando para aquela multidão que aquela multidão tem que servir Ele por aquilo que Ele é. Ele é o pão vivo, Ele é a água. Ele está ali para matar a fome daquela multidão, mas matar a fome espiritual. Espiritual. A Bíblia fala que muitas pessoas ali viram as costas e voltam novamente para o outro lado do mar, que é o lago da Galileia. Chega um momento que a Bíblia fala que fica apenas os 12 discípulos. Você sabe o texto? A Bíblia fala que Jesus ele olha para aqueles 12 discípulos e fala: e vocês? Não vão fazer igual todos fizeram? Vão também, vão embora. Se vocês querem estar do meu lado apenas por aquilo que eu faço, vão embora igual a multidão foi. Pode ir.
E aqui entra agora a revelação que Pedro ele teve. E a Bíblia fala que Pedro olha para Jesus e diz esse versículo muito lindo e poderoso. Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, ó Jesus? Em outras palavras, Pedro falou assim: ó Jesus, nós queremos, é do Senhor mesmo. Nós queremos comer, participar do teu sangue, participar da carne, nós queremos estar ao teu lado, Jesus. E Jesus, nesse dia, ele não estava muito bonzinho. Depois que Pedro fala isso, a Bíblia fala, Jesus olha para ele e fala: mas eu quero dizer uma coisa para vocês, um de vocês é o diabo. O versículo 6 termina dessa forma. Jesus olhando para ele fala assim: mas um de vocês não é o diabo. E a Bíblia fala que Jesus estava falando a respeito de Judas Iscariotes, que iria traí-lo. Mas eu quero que nós possamos, em nome de Jesus, viver uma vida cristã, não olhando somente por aquilo que Jesus ele pode fazer na nossa vida. Porque se você vê dessa forma, você não vai aguentar as perseguições. Você não vai aguentar muitos dias a qual Jesus ele vai falar um não para você. Porque tu sabia que Jesus nem todos os dias dizem sim? Tem dias que Jesus ele diz não. E eu entendo que quando você diz não, por exemplo, para uma criança, ela fica emburrada, ela sai de perto, ela fica no canto dela. Dizer não para uma criança é fazer ela ficar emburrada. E nós temos que trazer para a nossa vida cristã esse entendimento. Opa, vai ter dias que Jesus ele vai fazer toda sorte de bênção na minha vida. Muitos milagres, muitas maravilhas, vai multiplicar pão. Glória a Deus por isso. Mas vai ter dias também que Jesus ele vai dizer não, e vai falar: não, hoje eu não estou a fim de multiplicar nada, tá bom? Eu quero que você me dê alguma coisa. Eu não estou a fim de fazer nada na tua vida, eu quero que você doe alguma coisa para mim, eu quero que você faça algo para mim hoje. E eu ouvi isso do Criador, ouvi que Ele quer algo de mim essa noite. Porque às vezes nós estamos acostumados a só querer receber dEle. Nunca não foi ensinado para mim, pastor, que eu tenho que dar alguma coisa para o nosso Deus. Mas quando tu olha na Bíblia, você percebe que os filhos de Deus, eles sempre têm que doar algo para Deus. É igual aqui na igreja. Eu já falo isso e repito, mas a igreja não é lugar de você vir apenas receber algo da parte de Deus. Quando alguém tem esse pensamento: não, pastor, eu vou lá para receber algo do Senhor, o teu pensamento ele está enganado. Pastor, qual deve ser o meu pensamento e a minha motivação? É você entender que nesse lugar você veio para cá para oferecer algo para Deus. É você entender que você veio nesse lugar para dar algo para Deus. Seja o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, seja algo. Mas você não saiu da tua casa falando assim: não, eu vou lá apenas receber isso. Não, você tem que entender: não, eu vou lá oferecer para o meu Deus o meu melhor. Quando tu começa a compreender essa mentalidade, tá bom? Você começa a entrar no padrão de discípulo. E o padrão de discípulo não é estar do lado de Jesus apenas no dia da multiplicação. O padrão de discípulo é estar do lado de Jesus quando Jesus dá palavras duras e ele continua firme ali do lado de Jesus, porque sabe que não existe outro lugar para ir. Não existe. Eu posso até tentar ir para outros lugares, vai se arrepender. Tem uma frase que muitas pessoas falam, já ouvi pessoas próximas de mim, e é verdadeira. Fala assim: olha, se com Jesus às vezes as coisas é difícil, imagine sem Ele. E é verdade. Se com Jesus às vezes é difícil, imagine você tomar a decisão de se ausentar, ir para longe dele.
as coisas elas ficam muito mais difíceis, tá bom? Eu quero que essa noite nós possamos entrar no mesmo princípio que o Pedro ele entendeu. E o Pedro ele entendeu isso. Não dá para ir para outro lugar. Não dá para mim ir para outros lugares. Por quê? Porque só Jesus, seja a palavra boa ou seja a palavra dura, só da boca dele tem palavras que levam eu e você para a vida eterna, tá bom? Em nome de Jesus. Se nós entendermos isso, que só ele nos leva para a vida eterna, e o melhor momento, e o melhor lugar é perto dele, você já é um campeão e vitorioso, e você pode ter certeza, vai ser um daqueles que vão cruzar a linha de chegada e vai entrar no céu. Por quê, pastor? Porque você entendeu que só ele tem palavras de vida eterna, tá bom? Glória a Deus.